Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. É terça-feira. Hoje é terça não, Marcela? Ontem que foi terça. Deixa eu passar o dia de ontem. Hoje é que dia? 9? Hoje é dia 9, né? Então, quarta-feira passou, dia 9 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: apesar do meu pouco tempo de vida, já passei por várias igrejas. Confesso que não aguento mais viver esse entra e sai. Sei que preciso me firmar e caminhar, mas como conseguir quando se está tão ferida com algumas pessoas e instituições? O que fazer quando o desânimo de congregar é mais forte? O medo de ser ferida novamente provocaria uma fuga? Como voltar a confiar na bondade das pessoas? O que fazer para que o passado de dor não atrapalhe um futuro que pode ser de alegria? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, o pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase: confesso que não aguento mais viver um entra e sai. É o retrato que traz para nós aqui a querida ouvinte, que confirma na frase anterior que, apesar do seu pouco tempo de vida, já passou por várias igrejas. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores, queridos ouvintes. Ainda com um pouco de enxaqueca, né, pelo que aconteceu ontem, mas superando. Ainda bem, até comentei com minha esposa, né, que a nossa salvação não depende do sucesso de qualquer seleção. Mas voltando aqui ao tema... também que não foi contra a Argentina. Hein? Pois já é. Imaginou? Pois é. Já imaginou? Seria algo Imagine terrível. na próxima Copa. Alguém perguntou lá na igreja hoje de manhã: pastor, você está de preto, é luto? Eu disse, não, a seleção não morreu ainda, está no CTI, esperando por aparelhos, né, mas tem que seguir em frente. Bem, voltando ao tema aqui, é interessante o que ela coloca: confesso que não aguento mais viver um entra e sai. Eu creio que há uma grande necessidade do coração do homem, que é de pertencer, de fazer parte de uma convivência social, estar inserido em um contexto social. Uma pesquisa americana comprovou de que 70% dos americanos responderam que a sua maior necessidade é de pertencer. Se essa pessoa diz que não aguenta mais viver um entra e sai, é porque ela não está conseguindo conviver, ela não está conseguindo se inserir, ela não está conseguindo fazer parte de uma família, a família eclesiástica. E Jesus nos compara, na sua palavra, nos compara como árvores que devem dar bons frutos. Mas para uma árvore dar bons frutos, ela tem que criar raízes. E é isso que está faltando nessa pessoa. Ela não está conseguindo se vincular, de pertencer a um lugar, de estar inserida para frutificar. Se a gente contesta e a gente reclama desses jovens sem compromissos, que ficam com uma com outra pessoa, num ato constante de ficar, sem relacionamento, sem criar raízes, de igual forma está acontecendo com alguns cristãos, que não conseguem se vincular, que não querem compromisso, que querem apenas ficar visitando sem estar inserido, sem assumir responsabilidades. Mas quando o crente, como esta pessoa aqui, diz: olha, eu quero
pertencer, então ela precisa realmente, como ela propõe aqui, descobrir o que está faltando, o que está acontecendo para que ela possa se firmar e assim, como serva do Senhor, essa pessoa então poder dar bons frutos na igreja que o Senhor escolheu para ela. Doutora Luzia Nunes é a nossa menina da mesa de hoje que pensa, querida irmã, sobre esse assunto em que temos agora esse termo pertencimento, que parece muito oportuno para ser discutido também hoje aqui, esse aspecto da raiz, do fruto, dos relacionamentos, enfim. Que pensa, querida irmã? Bom dia, será bem-vinda. Bom dia, meu querido, bom dia aqui os colegas da mesa, bom dia ao povo que está ouvindo. É um tema bem interessante, até porque muito frequente, muito presente, a gente vê muito isso. E quanto a essa questão, eu acho pertinente a gente descobrir o que essa pessoa busca. O que ela busca, por que ela não consegue se vincular. E ela pode ter problemas nela que propiciam, que provocam esse tipo de comportamento. Por exemplo, ela pode ser uma pessoa perfeccionista, que vê muitos defeitos por todas as igrejas que ela passa, nas pessoas que estão trabalhando ali naquele local. E ela pode também sofrer de uma coisa que a gente vê muito nos cristãos, de uma supersensibilidade, uma sensibilidade excessiva. Tá? Pessoas que já sofreram muitas mágoas, elas desejam, conforme até o pastor já abordou aqui, já sofreram muitas mágoas, se tornam muito sensíveis, requerem atenção assim, especialíssima e ela acredita que tudo e todos estão contra ela, e enfim, isso só tende a se complicar e ampliar. Muito bem, reverendo Júnior César, da Segunda Igreja Presbiteriana em Honório Gurgel, muito bom dia, seja bem-vindo, ainda dentro desse destaque inicial, sua opinião, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores e ouvintes também. Eu queria destacar, JR, essa expressão que ela fala sobre pouco tempo de vida e também o fato dela não aguentar mais viver, como disse o pastor, e se entra e sai. Isso demonstra que ela ainda está num período de imaturidade, ela está crescendo ainda, tá chegando, está conhecendo. Claro que a gente tem que admitir que existe um problema com ela também, mas eu quero me solidarizar com a ouvinte, né, em relação ao tipo de evangelho que se vive hoje em algumas comunidades. A gente tem aí a valorização do ter e não do ser. A gente tem aí a centralização de uma mensagem na ambição humana e não na obra de Cristo. A gente vê aí muitas vezes o reino de Deus não passando de uma caricatura. Ou seja, um reino de espiritualidade hierarquizada, que tem desigualdade, frieza, avareza, arrogância, exploração da fé, exploração também da fraqueza e dos erros das pessoas para que outras possam aparecer. Mas eu quero dizer também, JR, que eu dou graças a Deus que o reino de Deus é o reino da minoria. O reino de Deus é um reino da minoria, é um reino da simplicidade, é um reino do poder de Deus e também da loucura. Ou seja, quando Deus ele chama Isaías para falar diante do povo, ele diz para Isaías que todo aquele povo não seria alcançado, mas sobraria um toco, esse toco era o remanescente fiel. Quando Deus vai confortar Elias no seu momento de depressão, ele diz assim: olha, Elias, você não está sozinho, tem 7.000 juntamente com você que não dobraram o joelho, tem um pequeno grupo com você. Então eu digo para nosso ouvinte que apesar dessa constatação de uma maioria que às vezes não se envolve com o evangelho, que prega um evangelho que não está fundamentado na Bíblia, que mostra um reino que na realidade é uma caricatura do reino que Jesus veio apresentar, ela precisa se apegar a um remanescente fiel, ela precisa pertencer a esse remanescente fiel, a esse povo que está na igreja, que valoriza o reino como realmente ele é, um reino de verdade, um reino de fato. Pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia aos ouvintes. Eu concordo, sim, só queria acrescentar, eu gosto do texto de Hebreus 12:2, que diz: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse texto é muito interessante porque quando nós temos um alvo, quando nós temos um foco, tudo muda dentro de nós. O interessante é que o problema dessa moça é um problema muito comum hoje em dia. Até são chamados agora os sem igrejas. Aquelas pessoas que se decepcionaram tanto que elas resolveram não congregar mais. Agora, eu uso um termo lá na minha igreja, na igreja que eu pastorei, que eu digo sempre o seguinte: há uma diferença entre estar na igreja e estar em Jesus.
Porque muitas pessoas hoje, não estou dizendo que é o caso dessa menina, obviamente ela é muito nova para isso, mas muitas pessoas têm tido a igreja como um clube. Então elas estão na igreja porque o pastor é legal, porque ele usa uma gravata bonita, ou porque o irmão tem um carro legal. E quando ele se decepciona com isso, ele vai embora. E aquele que está em Cristo, esse tipo de critério não é estabelecido para ele. Que são problemas simplesmente de opiniões diferentes. Se o pastor usa uma gravata ou se ele não usa, se tem um cabelo grande ou se não tem, se hoje ele chegou bonito ou feio, isso para ela é indiferente. Por quê? Porque ela está ali por Jesus. Agora eu entendo que até pela idade, acredito que ela seja de muita pouca idade, eu acredito que ela ainda, com todo respeito e carinho, terá um encontro com Jesus. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, todas as nossas diferenças terminam na cruz. Porque se ela estiver numa igreja buscando perfeição, seja lá de quem for, ela nunca vai conseguir ficar numa igreja. E uma das maiores problemáticas que o diabo quer trazer hoje é nos roubar de congregar. Porque ele sabe que quando congregamos, temos comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e sentimos paz em nós mesmos. Observe que ela mesma está atribulada com isso, porque ela está de uma maneira que ela não concorda. Pois não, companheiro. Uma coisa que eu fiquei observando aqui no que ela colocou no e-mail, ela coloca que a experiência dela é que ela tem pouco tempo de vida cristã, é o que a gente supõe, mas ela não especifica a igreja, a denominação. Então o problema não é só a questão de maturidade, porque tem muita gente aí com tantos anos de vida cristã, feridas, machucadas, e que resolveram não mais se inserir. Mas aí é diferente daqui. Enquanto aquelas pessoas se afastam porque não querem mais servir a Deus, porque mergulharam tanto na obra, se decepcionaram, ela também se decepcionou, mas está querendo buscar uma resposta. Então a orientação que a gente dá é ela procurar ver o que Deus propõe para ela, qual é a visão que Deus dá para ela sobre vida cristã. Porque quando a pessoa, eu até me lembro que eu conversei com um rapaz e disse: pastor, eu estou cansado de igreja, servi tanto ao Senhor. Eu falei: olha, quer saber? Há uma grande diferença entre mergulhar numa piscina e mergulhar no mar. Quando você mergulha numa piscina, você sabe onde está pisando, você vê direitinho, qualquer coisa, dá um pulo, está na borda da piscina. Agora no mar, quanto mais você se mar adentro, você tem 3 problemas: pouca visibilidade, muita pressão externa e também pouca oxigenação. É natural que quem mergulha na obra sofra esses riscos, mas eu digo para essa jovem que viver pela fé é viver correndo riscos, mas sabendo que Deus é o Senhor da nossa vida e que igreja é o melhor lugar que o Senhor tem para nós neste mundo. Só uma observação, pastor, é que aqui ela não diz só que tem pouco tempo de vida cristã, obviamente que sim, mas ela coloca pouco tempo de vida, ou seja, ela nos indica que é uma pessoa nova, muito nova. Então essa é uma questão muito pessoal também dela. Eu queria destacar também, JR, que às vezes nós ensinamos nossos membros a tratar o que é falado na igreja, né, como sendo o líder, às vezes como sendo o próprio Deus, né? E a nossa única regra infalível de fé e prática é a palavra. E a palavra nos ensina que nós temos que julgar o tipo de evangelho que se é pregado. Não há dificuldade nenhuma em você, sendo membro de uma igreja, discordar, desde que você tenha uma base bíblica para isso, do tipo de evangelho que se vive. Nós somos seres humanos, né? Agora, se você está integrado a essa igreja, você vai contribuir para os acertos e não simplesmente apontar os erros. Tá? Mas a gente precisa acabar com esse negócio de que tudo que se fala no púlpito, ou seja, o irmão fulano, o irmão ciclano ou o pastor, é como se fosse a lei. Não, a nossa lei é a palavra de Deus. A regra de fé é a palavra de Deus. Se a igreja não cumpre essa palavra, né, eu estou usando igreja agora não no sentido majoritário, né, mas em algumas comunidades ou em alguns membros da igreja, se eles não cumprem a palavra, nós precisamos reconhecer, e se realmente a igreja quiser continuar no erro, eu estou livre para procurar uma comunidade que eu perceba que está realmente seguindo a palavra de Deus. Eu tenho a impressão que a gente parte, na maioria dos casos, do pressuposto de que o problema que uma pessoa tem, uma decepção que ela tem, é com a liderança. Aí a liderança vai focando no pastor. Uma igreja que tenha 30 membros, um pastor e 30 membros, ela tem 30 vezes mais chance de ter algum problema com o leigo do que com o
pastor que ali está. A gente tem uma tendência de acreditar que o problema é o seguinte, é com a liderança, e a liderança é o pastor. Você tem líder de coral, você tem líder de célula, você tem líder de parará pororô, você tem um jogo do futebol, jogaram bola naquele dia, houve uma briga, foram preparar um almoço e no preparo do almoço houve uma briga, você foi estacionar o carro, complicou, desceu do ônibus, piorou, você foi entregar seu dízimo, entendeu? Tem uma série de coisas. É claro que existem situações em que envolvem os pastores e nós temos falado disso aqui quase que rotineiramente, porque é uma questão das mais graves, das mais sérias e é necessário que isso seja tratado. Mas ampliando isso, a gente entende que existe também outras possibilidades que aí estão e que podem gerar esse tipo de decepção que acaba culminando num afastamento, num esfriamento. Por outro lado, você tem uma onda e é importante que a gente analise a onda. A onda vem, se analisa. Por que ela vem? Por que existe uma onda de pessoas que resolveram entender que a igreja é ruim? Por que existem pessoas que dizem que a igreja não é um lugar bom para a gente estar? Por que o movimento, essa onda dos chamados desigrejados, nós temos a hipótese de crescimento dela? Por quê? Porque o censo disse que houve um crescimento daqueles que se diziam membros de igreja e que agora se dizem sem igreja. Isso é novidade ou a pesquisa faz ser uma novidade? Estou afirmando nada, eu quero ouvi-los aqui sobre esse assunto, porque eventualmente a gente tem essa linha de raciocínio que mostra isso aí. Essa onda é uma onda produzida, é uma onda pessoal, na verdade, assim, eu vou surfar nessa onda ou eu estou surfando na onda de alguém, um intelectual ou um suposto intelectual disse que é isso assim se assado, então eu começo a repetir o que ele disse, porque o que ele disse é uma coisa bonita, eu acho que é inteligente dizer o que ele disse. Estou colocando várias possibilidades aqui à mesa para ouvir os companheiros. Podem tirar para qualquer lado, companheiros. Eu acho que, JR, é fato que houve um aumento do número de evangélicos no Brasil. O IBGE, na sua pesquisa, comprova isso. Mas também, lamentavelmente, é fato o aumento de número de crentes sem igreja. Isso é fato também. Agora, quais são as razões que levam a isso? Eu tenho a impressão, conforme a irmã psicóloga colocou, que o grau de exigência do membro da igreja local aumentou e muito. Então, ele agora tem uma visão, é isso que eu suponho, é que ele quer saber, se aqui não está me agradando, eu vou para outro lugar. Assim como acontece, já que estão no mundo da Copa agora, antigamente você conseguia vincular o jogador ao time, passava anos naquele time, mas agora é uma volatilidade tremenda, é aqui e acolá. Como tudo, né? O casamento, tá descartável. Descartável, os relacionamentos estão assim, e ninguém suporta mais nada, e eu não posso deixar de ressaltar aqui 2 aspectos nessa questão que eu percebi. Pastores que não reforçam o tratamento, que não têm interesse em tratar essas ovelhas e agem politicamente, se é que a gente pode botar a política assim de uma forma tão feia. Mas a gente vê claramente ovelhas que querem se situar, como é o caso dessa menina, não sei se é o caso dela, mas só como ela coloca pular de igreja em igreja. Quando essa pessoa está procurando o seu caminho, o pastor anterior, alguns pastores eu vejo jogando com isso. Tipo, quando tá aqui na igreja, não deixo fazer nada, não dou oportunidade, não reforço. Mas quando essa ovelha resolve buscar o caminho dela em outra igreja, me ressinto, fico com uma tremenda dor de cotovelo e começo a oferecer coisas para ela fazer, para que ela fique dividida. Quer dizer, a ovelha já é fraca, é frágil mesmo, é nova, como ela diz aqui, tem pouca idade, pouco tempo de vida, pouca experiência, e é vítima de pastores que não têm responsabilidade com o bem-estar daquela ovelha, que já está passando por problemas de não conseguir se encontrar, e o pastor fica fazendo isso. Eu sei porque eu conheço e vejo assim no dia a dia. E tem a dificuldade também dessa ovelha, que eu também não posso me furtar de falar sobre isso, de se render a uma liderança, alguém superior a ela, alguém a quem Deus dá a visão.
tá? Sem também querer dizer que todos os problemas que a pessoa possa ter, seja com a liderança, como o JR falou, que pode ser com as próprias ovelhas, com os outros líderes. Mas, enfim, quando a pessoa troca de igreja, a gente entende, JR, que o problema é com a liderança. Porque senão ela iria, eu pelo menos entendo assim, iria ao pastor, que é o líder. Que muita gente nem superior. ingressa mais. A pessoa frequenta, ela não se integra definitivamente, faz parte de um grupo, mas ainda não se tornou membro. Mas em muitos casos, sim, eu não estou extraindo a responsabilidade do ministro, não. Só estou ampliando, porque senão a gente fica naquele foco do ministro. As duas responsabilidades Verdade. Porque tem pessoas que têm dificuldade de se vincular, de vínculo. E elas já se olham com compromisso, tanto autopiedade, elas justificam, usam isso para justificar uma dificuldade que elas têm de fazer as coisas, de realizar, de se vincular, porque elas já se vitimizam. Tem aquela questão também que a pessoa às vezes tem a mania, mesmo que indiretamente, de achar que o pastor tem uma bola de cristal, que ele tem que saber o que ela está sentindo. Imagina, numa igreja com 30 membros, como o JR falou, é bem fácil do pastor observar todo mundo, mas imagina uma igreja com 1000 pessoas dentro de um culto, como é que o pastor vai perceber que uma pessoa chegou triste ou que ela não veio no culto, a não ser que ele tenha uma equipe muito grande? Mesmo assim ainda é muito difícil. Mas a pessoa hipersensível... Então, eu penso o seguinte, que se a pessoa teve um problema, ela deve procurar o líder. No mínimo, procurar o pastor dela. Procure ele, exponha pra ele o seu coração. Diga pra ele que ela tá decepcionada, que ela tá triste. E se o líder... Exatamente, porque se o líder for sensível, como a psicóloga disse agora, ele vai ouvir essa ovelha. Porque hoje também nós, não estou isentando a liderança, até porque eu sou líder, existe também essa questão do líder ser intocável. Parece que ninguém pode chegar perto dele. Verdade. E esse é um problema muito grave. Criou-se um estrelismo dentro da igreja. Exatamente. A pessoa não para mais para ouvir. Às vezes tudo que o membro quer ouvir, gente, tudo que o membro quer fazer é desabafar. Ele quer chegar, falar, e ele quer ouvir uma palavra. E às vezes o líder está correndo tanto que ele não para ouvir a ovelha. Então isso também traz muita dor e amargura e decepção para as pessoas. Mas não é o mal maior, com certeza. JR, você falou para tirar para tudo quanto é lado, né? Então, pode, fica à vontade. Vou tirar pro meu lado agora. Vamos lá. Eu fiz uma crítica aqui no início da minha fala, né? Talvez tenha sido uma crítica dura em relação ao tipo de evangelho que se prega hoje em algumas comunidades. Mas para mim é uma constatação, é algo real que acontece mesmo. Agora eu quero retroceder. Eu quero ir para o 1º século depois de Cristo. E eu quero que você imagine comigo, querido ouvinte, um grupo dentro da igreja cristã que frequentava o templo diariamente. E um outro grupo que era contrário a essa frequência, era contrário a esse templo, não frequentava o templo, porque acreditava que o templo estava corrompido. A gente vê isso em várias partes da Bíblia. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, onde Estevão diz assim: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não habita. Então isso aí não representa Deus. É o discurso dele. Ele está sendo sentenciado à morte por aqueles que dizem está agindo em nome de Deus. Isso daí não nos representa. Então, percebam, a gente tem uma evasão do templo, embora seja o templo judaico de Jerusalém, mas era o que eles tinham, uma evasão do templo desses cristãos judeus que começaram a se converter e não se envolvem mais com o templo. Já existia em Israel também movimentos contrários ao templo. João Batista, por exemplo, era filho de sacerdote, mas não frequentava o templo, não trabalhava lá como sacerdote. Deveria, mas não estava lá fazendo isso, ele pregava no deserto. Então a gente tem na Bíblia movimentos contrários ao templo. Então eu digo para você, JR, o que está acontecendo hoje? Na realidade, esses desigrejados afirmam que a igreja está corrompida. Que a igreja, ela tem valores que não revelam exatamente o procedimento de Cristo em relação às pessoas. Pessoas que estão feridas, pessoas que foram abandonadas, deixadas pelo caminho, pessoas até que estavam esperando só uma oportunidade para sair, uma desculpa para sair da igreja. Mas esse tipo de pessoa. E ao perder a confiança no tipo de evangelho que se prega dentro da igreja, você sai dela e vive o evangelho fora. Por quê? Deus não habita em templo feito mãos humanas. Vamos repetir o discurso. Vamos repetir o discurso. Vamos sair e vamos viver o evangelho fora. Aonde Deus está? Deus está em todos os lugares do seu domínio. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar? Pode. Gente, isso é teologia cristã. E para facilitar ainda, eu tenho o quê?
no decorrer do tempo, eu tenho um meio de comunicação facilitando o acesso dessas pessoas que não frequentam o templo. Não estou dizendo que é uma coisa ruim não, tá, gente? Estou falando que ainda tem esse recurso. Você pode participar da igreja ouvindo rádio, assistindo TV, pela internet. Você pode fazer tudo isso sem sair da sua casa. Você pode servir a Deus. Ah, mas você precisa congregar. Meu amigo, se eu quiser ajudar o próximo da minha casa, eu posso. Se eu quiser evangelizar o meu vizinho, eu posso. E não preciso estar na igreja me aborrecendo, não preciso estar na igreja sendo discriminado, não preciso de nada disso, né? Eu não estou aqui defendendo esse tipo de postura. Eu estou constatando e acreditando a maior responsabilidade disso no tipo de evangelho que se prega em algumas comunidades hoje. Tudo bem. Vamos ouvir o pastor, ou não? Falar primeiro? Deixa-me só, se me permite apenas completar o pensamento, porque eu falei sobre o que acontece hoje, por que há tão grande sem igrejas. Falei tanto da questão da exigência por parte do membro da igreja, que é muito exigente, muito seletivo em suas decisões e escolhas, mas também tem a outra questão que são pessoas feridas e machucadas. Ora, se alguém chega, fala para os de fora da igreja, as pessoas que não são membros de nenhuma igreja, essas pessoas ouvem de uma ex-membro de igreja, vão supor, olha, tô ferida, tô machucada, não há lugar nenhum para mim, não há nenhuma igreja que sirva. Essa pessoa está passando que imagem da igreja? Ela está passando uma imagem ruim. Ela está passando uma imagem ruim também da liderança dessa igreja ou das igrejas por onde ela passou. A pergunta é, será o que ela passa é verdade? Eu sou pastor de igreja, e se eu não acreditasse no que a Bíblia fala sobre igreja, eu deixaria de ser pastor de igreja. Eu sou pastor de igreja, eu sou há muito tempo, mais de 20 anos, pastor de igreja. Então eu creio no valor que a igreja tem para a palavra do Senhor, porque ela é o lugar que o Senhor separou para a membresia. Amém. Agora, como professor que eu sou, eu tenho também a seguinte visão, eu já disse para os alunos lá do seminário. Se você tem um professor com 50 alunos e 5 alunos ficam reprovados, a gente supõe que o problema esteja nos alunos. Agora, se numa turma de 50, 45 ficam reprovados, em tese é o professor o problema. Então, se essa jovem diz que não tem lugar, nenhum paradeiro, então é hora dela parar e fazer uma avaliação sobre a vida dela e o porquê dos problemas que a levaram a sair da igreja. Até porque é bom que... Pode falar, não tem problema. É bom, assim, que a pessoa reflita, porque aqui a ideia, eu acredito, não seja trazer culpados, assim, mais somente, né? A gente até pensa, né, divaga sobre o assunto, mas quando a gente responsabiliza a pessoa sobre a atitude dela, os atos dela, então por mais que algumas igrejas estejam corrompidas, a igreja em si, eu entendi, não de um modo geral, não a igreja X, a igreja Y, eu entendi, mas existem igrejas. É importante ela saber que tem igrejas boas. Exatamente. Tem pastores aí que falam a verdade, tanto que a mesa aqui é composta de pastores, eu também sou pastora. Então você vai achar uma igreja séria. Agora, o pular de igreja em igreja, será que ainda não encontrou? Será que essa pessoa não precisa de cura interior, não precisa rever pontos nela mesma? É uma questão aí que eu gostaria de Ou está procurando deixar. Igrejas que têm o mesmo perfil, né? Também tem isso. Também tem isso, porque as igrejas, não é porque uma igreja vive, uma igreja grande, cheia, a gente às vezes diz é uma igreja de sucesso, porque está lotada, e eu já vi casos que as pessoas correm para ali, porque exatamente ali há facilidade, não há permissividade, a pessoa pode ficar ali de qualquer jeito, tem esse lado também. Então, o que ela busca? Por isso que eu coloquei no início, né? O que essa pessoa busca? Atrás de quê? O que ela quer encontrar? Né? O que nós não podemos esquecer, desculpe, os ouvintes agora que estão em casa, precisam entender o seguinte: qual é a ideia de Deus para nós? Sempre foi. A ideia é congregar. Isso é bíblico. Os olhos do Senhor, quando nós lemos toda a Bíblia Sagrada, em todo o tempo, quando Salomão terminou o templo e ora, qual é a resposta de Deus? Salomão, os meus olhos estarão fitos sobre este lugar, perpetuamente. Há uma promessa perpétua sobre a casa dele. Depois, vocês observam que lá na frente, quando Jesus faz o sermão, que ele aparece para 500 pessoas, mais de 500, ele disse, olha, ficar em Jerusalém.
Até que do alto vocês sejam revestidos. Quantos tinham dentro do cenáculo? 120. Estavam reunidos para comunhão, para congregar. Quantos receberam a descida do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo? Quem estava no cenáculo. Então a promessa é para quem está em comunhão, congregando, gostando ou não, não tem para onde correr, não existe a possibilidade de congregar via mídia ou dentro de casa. Você pode até se sentir bem, mas quem diz que se sentir bem é o certo? Nem sempre o fato de eu estar me sentindo bem com alguma coisa quer dizer que eu estou certo. O certo é, a nossa vida precisa ser pautada na palavra de Deus. E a palavra do Senhor é: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Queridos, comunhão não é isenção de problemas e diferenças, muito pelo contrário. A igreja, a casa do Senhor, é um grande hospital espiritual. E quando eu entro ali, eu preciso entender que eu estou doente igual a todo mundo, e eu preciso de cura. Então eu não estou ali para observar A ou B, eu estou ali para trabalhar. E torna a repetir, eu não estou na igreja, eu sou a igreja, e o cabeça da igreja é Cristo. Vamos fazer pequenas avaliações aqui sobre o que vocês compartilharam, e aí vamos continuar discutindo esse assunto, começando aqui pelo fim. Quando a gente afirma que a igreja é um hospital, isso quer dizer que quando um indivíduo, um paciente, ele vai para um hospital com uma doença A, ele até pode ser contaminado por uma doença B e pode acabar até a falecer por uma doença C, que ele foi contaminado no hospital, correto? Isso do ponto de vista físico aqui, qualquer hospital, bactérias, enfim, você tem essa possibilidade. Por isso que o quanto menor o tempo que você permaneça no hospital, esse é o ideal. Um paciente não deve ficar nem um minuto além do tempo que de fato é necessário que ele ali esteja. Isso é o que se entende em razão da contaminação que sabe-se que existe dentro de um ambiente como esse. Considerando a igreja como hospital, nós corremos outros riscos, correto? Por quê? Porque se a igreja é hospital, eu tenho uma doença, o irmão tem outra. A grande diferença é que todos buscam cura. A grande diferença é que todos estão sendo tratados. A grande diferença é que ninguém fica sem ser tratado. Vão tomando a figura de um hospital, não é? Onde todos nós identificamos falhas no sistema de saúde no Brasil, por exemplo, né? Onde a gente pode observar isso no sistema público de maneira mais clara, mas no sistema de saúde particular já se vê inúmeras falhas, buracos, lacunas impressionantes. Muito bem. Se um paciente vai para aquele hospital e nós temos naquele hospital 100 pacientes, um com caso mais leve e o último lá de cima com caso mais grave. O caso mais leve, em geral, ele vai para o quarto, fica lá rapidamente e vai embora. O outro é um caso mais grave, ele vai para UTI, semi-intensivo, depois quarto, depois casa. Existe um passo a passo que não necessariamente é nessa ordem que aí está, correto? Se todos eles forem tratados, nós temos a hipótese de que todos eles serão tratados e, pela graça de Deus, curados. Quando se trata de saúde, sabemos que há um limite quanto a isso, que é a questão vontade de Deus, e não tem jeito. Agora, quando se trata da vida espiritual, nós já sabemos que a vontade de Deus é que todos sejam curados. Deus deu o mecanismo que ali está. Então, no caso da igreja, o paciente ele vai para casa, ele não fica na própria igreja. É o paciente que recebe alta e o médico diz para ele assim: tome remédio de 12 em 12 horas. Só que o paciente, ele deixa de tomar o remédio de 12 em 12 horas. Ele diz o seguinte: eu estou bem, eu estou muito bem. Ele está bem da dor na perna, ele não está percebendo um problema no ombro. E aí ele começa a alternar. Vocês estão entendendo? Quer dizer, esse cuidado ministerial, que não é do pastor só, que é da comunidade. A igreja não está centralizada em um indivíduo. A igreja está centralizada em Cristo. Se é centralizada em Cristo, se o cristianismo existe, a função de cada irmão, de cada irmã, não é contaminar com a doença, mas é apresentar o seu testemunho da sua cura e continuar buscando cura para as outras enfermidades que compõem o seu organismo espiritual. JR, não, vamos lá. Vamos pro hospital. Essa figura do hospital, ela é interessante, né? Eu vou falar uma coisa aqui que a gente não está muito acostumado a ouvir. Porque quando você fala igreja e hospital, todos nós queremos nos identificar com os pacientes. Então, se eu comparo a igreja e hospital, eu vou dizer que todos nós somos médicos. Também. Sabe por quê? Porque todo médico é um paciente em potencial. Verdade. Mas o médico está no hospital para curar. Ele não está no hospital para ser tratado. Nós queremos comparar a igreja e o hospital porque nós queremos sempre ser tratados. Verdade. Mas Jesus, ele não veio para ser tratado.
Ele veio para servir e dar, e foi isso que ele ensinou aos discípulos. Ele disse que os discípulos tinham que dar, tinham que servir, tinham que ensinar, tinham que curar. É isso que a gente tem que fazer. É a igreja. É a igreja. A igreja, então deixa de ser o paciente para ser o médico. O membro de igreja que está lá, ele tem que entender que ele pode até passar por tudo isso que você falou aí. Pegar uma doença de B, de C, porque ele também é ser humano. Claro. Certo? Mas ele está ali para curar. E se ele não fizer o papel dele, as pessoas ficarão mais doentes ainda. Eu vou te dizer mais, Júnior. O pastor, como paciente que é, também precisa ser cuidado. Ele precisa ser cuidado, que muitas vezes ele está ali envolvido com tantas coisas e há pessoas que não têm o menor cuidado com o pastor. Então, o que eu quero que a ouvinte entenda é que falta isso para nós. Tá? Às vezes a gente fica pulando de galho em galho porque não assume o nosso papel como médico. Não assume. Numa guerra, se você não tiver o médico, mesmo ferido, trabalhando, vai morrer muito mais gente. Mas ele tá lá com dor, com tudo, mas tá cumprindo o papel dele porque ele sabe que outras vidas dependem dele. Eu continuo na minha mesma opinião de que a igreja é um grande hospital. E vou dizer por quê, porque a minha visão é um pouco diferente da do reverendo. A minha visão é a seguinte: a única diferença entre o hospital normal e a igreja, comparando, é que lá realmente existe um médico, um homem. E para mim, a igreja, todos nós somos um agente de cura. Eu creio nisso, não tenho dúvida. Porém, o médico da igreja é Cristo. Porque nós vamos convir com uma coisa: que muitas pessoas que chegam doentes ali é mais doente da alma do que do corpo físico. A maioria delas. E essa questão da alma, psicologicamente falando, e até espiritual, porque existem problemas espirituais também, eu não tenho a capacidade de curá-la, mesmo eu sendo pastor da igreja como agente de cura. Então eu faço o quê? Eu pego o problema daquela pessoa e eu vou apresentar para o médico da igreja, que é Cristo. A minha função como agente de cura. Então aí nós diferenciamos duas coisas. Primeiro, tanto o pastor como o membro, o congregado, seja lá quem for, ele chegou doente. E ele sempre poderá ser contaminado durante essa história de vida, porque o pastor se fere também, o pastor também sente dor. A única diferença é o seguinte: pelo menos eu me firo. Pelo menos eu, às vezes, acontecem coisas na igreja que machucam o pastor. Na minha opinião, continua a mesma. Só que a diferença é que todos esses problemas eu apresento ao cabeça da igreja, que é Cristo. Então, Cristo é o médico da igreja. Vocês estão de acordo. Nós temos um ponto comum aqui, que é esse ponto que aqui está: entendimento aqui do hospital, o cuidado de cada um, apresentar diante do médico dos médicos. Acho que estamos todos aqui sintonizados aqui. Pastor Clark Gable. Vou colocar uma outra instituição além do hospital. Quando Jesus falou, ele, é claro que segundo as regras, todo o texto só tem uma interpretação, mas N aplicações. E eu me recordo muito bem, já que falaram de feridas, de pessoas machucadas, me recordo a parábola do bom samaritano. Bom é a nossa colocação. É a parábola do samaritano. Isso aí. Sempre discordo disso aí também. Até essa aí da mulher pega em flagrante adultério, a mulher adúltera, quer dizer, deixa uma marca. E vamos dizer para os nossos ouvintes que o inspirado é o texto bíblico. O título que está ali, não só o título, como a definição de capítulo, versículo, foi um ajuste humano para poder facilitar o nosso entendimento com a melhor das intenções. Mas a inspiração é do texto bíblico que ali está. Exato. Sim. Então, o samaritano, essa figura do samaritano nos faz lembrar muito bem da pessoa de Jesus. É ele que encontra as pessoas feridas. É ele que encontra as pessoas machucadas. O Espírito Santo é que dá consciência ao indivíduo de suas feridas, de suas mágoas e sofrimentos. Então, Jesus, na figura do samaritano, primeiro trata da pessoa onde ela é encontrada, à beira do caminho. E ali, ministrando o vinho e o óleo, leva a pessoa à hospedaria. E aí a hospedaria daí essa segunda visão, essa segunda figura. A hospedaria para mim é a igreja. É o Espírito Santo que leva a pessoa à igreja. Por alguma razão, um convite, um amigo ou uma coisa, é a dor que leva a pessoa a Cristo.
E a Bíblia fala na parábola que o samaritano trata da pessoa na hospedaria. Passa um dia, ou talvez um dia e meio, não sei. E aí, depois de tratá-la na hospedaria, fala para o dono da hospedaria. Aí vem a figura do líder, do pastor da igreja. Cuida dela, cuida dessa pessoa. E eu já vou pagar adiantado, com 2 denários. Mas se passar da conta, não se preocupe, quando eu vier eu vou restituir. Então Jesus entrega para a igreja a responsabilidade de cuidar dos feridos. São feridos ou ex-feridos tratando de outros feridos. Olha aqui, os nossos ouvintes têm opinado aqui, um deles dizendo: eu estou tendo a oportunidade de conhecer uma pessoa que se diz desigrejada, a pessoa já se apresenta assim. E o discurso é sempre o mesmo, que não precisa de pastor e não se deve dar o dízimo. Mas tudo isso desencadeou depois de uma decepção na congregação. As pessoas esquecem que o nosso alvo é Cristo, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Aí eu queria colocar 2 pontos pequenos aqui, que, na verdade são pequenos, as respostas eventualmente elas são longas. Um deles é o seguinte: essa questão do dízimo, ela não é nova. Nós sempre demos o dízimo. A igreja sempre foi sustentada, mantida pela entrega dos dízimos e das ofertas. Quando houve uma popularização desse discurso, quando esse discurso foi para a televisão, quando esse discurso foi para o rádio, parece que ele gerou um certo desconforto no entendimento das pessoas de fora. Depois, quando se percebeu o tipo de aplicação que era dada a esses recursos, o negócio deu uma piorada e a situação deu uma desequilibrada. Então, há uma discordância do dízimo, ok, mas o dízimo não é novo. E toda a igreja, até onde eu conheço, toda a igreja no Brasil, ela é mantida pelo dízimo. Igrejas na Suíça são mantidas pelo governo, pelo Estado. Igrejas no Brasil são mantidas pelos seus próprios membros. O que se faz, o que não se faz, aí sim, gente, aí é para discutir mesmo. Se deve agir dessa forma, se fala desse jeito, se aplica daquela maneira. Então você tem esses pontos que aí estão e que a nossa ouvinte aponta aqui. Dar o dízimo e algum problema com o pastor. É a aplicação que diz aqui o ouvinte. Quando o ouvinte diz que não precisa ele está dizendo que não precisa de igreja. Não precisa de igreja. Então vocês compartilharam aqui a necessidade de igreja. O pastor Júnior trouxe aqui a lembrança, e eu não sou especialista em história, mas registrando aqui a questão da figura dos essênios que se envolveram num processo totalmente novo, rompendo com o que a gente poderia chamar de elite espiritual de Jerusalém, os fariseus, os escribas, né? Eles romperam com esse grupo, criaram uma comunidade deles onde eles tinham congregação, eles congregavam juntos junto ao Mar Morto. Então eles tinham uma congregação. Isso aí. Não romperam, eles romperam com uma liderança, tá certo? Que de fato era corrompida ao extremo. Exatamente o discurso de Cristo contra eles é que eles eram sepulcros caiados. Eles pareciam ser, mas eles não eram em sua essência. E o templo era covil de ladrões e salteadores. Correto? Aí quando Jesus vem, ele institui a igreja e as pessoas se reúnem. Jesus faz a conversa de Maria Marta sobre pede para ela me ajudar e tal, aconteceu numa casa onde eles estavam congregados, em várias casas onde a igreja iniciou, eles congregavam, não deixaram de congregar. Então, grande perigo é, hoje, a pessoa rompe com uma igreja e abre outra. Perigoso. Tão ruim quanto o outro lá que rompe e não faz absolutamente nada. Verdade. Igrejas que nascem como fruto de rebelião. E quem vai atrás, não estou dizendo que não pode separar, pelo amor de Deus, aí não vamos exagerar, mas quando se percebe o real motivo, meus irmãos, ainda que a gente ame a pessoa, se ela estiver errada, nós devemos confrontá-la com a palavra do Senhor. E aí? JR, um exemplo aqui, eu conversei com uma pessoa algum tempo atrás e ela disse: pastor, estou afastada da igreja. Mas quanto tempo? Há 4 anos. Aí eu falei para ela: minha jovem, de duas uma, ela dizendo, ou nós saímos da igreja porque fomos empurrados ou porque fomos atraídos. Empurrados é quando alguma coisa acontece dentro da igreja, um problema com A, B, C, ou liderança comigo, etc. Alguma coisa acontece que me empurra para fora da igreja. Ou
algo que me atrai, algo que, olha, lá fora é melhor. No seu caso, se foi empurrada ou foi atraída? Se foi empurrada, me machucaram, me feriram. Então conversamos ali, outras pessoas estavam ouvindo, e falei para ela sobre reconciliação. Porque eu disse para ela, não pode haver comunhão com Cristo se excluindo do corpo de Cristo, que é a igreja. Você não pode amar uma pessoa pela metade, tem que amá-la de forma completa, tudo que se relaciona a ela. Então, se você ama Cristo, você deve amar a igreja. E conversando, ela disse assim para ela, volte para a igreja, abrace seu pastor e dê um abraço naquelas pessoas que feriram você. Mas vá em Cristo. Quando foi no mês seguinte, esse pastor, eu fui lá, conversei com o meu líder, abracei meu pastor, abracei aquelas pessoas, e Deus está trabalhando no meu coração. Glória a Deus. Amém por isso. Porque o desafio é o relacionamento. A gente não foi formado para viver sozinho. E voltando ainda um pouquinho só ao assunto do hospital, a grande diferença, a meu ver, do hospital para a igreja, comparando a igreja com o hospital, é que quando normalmente quem entra para um hospital para tratar aspectos físicos, normalmente quer ficar curado. E essa questão emocional, espiritual, psicológica, ela é muito sutil, é tudo muito subjetivo. E às vezes as pessoas, elas se auto-sabotam. É muito difícil saber se alguém quer ficar curado. Porque a doença física, você tem como medir, você tem exames. E a doença emocional, não tem como medir. E muitas vezes eu vejo que as pessoas não se percebem como enfermos, como doentes. Existem ovelhas que não se percebem. Elas, por exemplo, elas se comportam assim: eu vou para a igreja tal e lá eu vou fazer, vou acontecer, porque eu realizo, eu faço, eu posso, eu tenho talento, eu sou isso, aquilo, mas ela não percebe que tem áreas nela que precisa ainda ser tratada, de tratamento. E quando ela chega na igreja, não sei se é o motivo dessa pessoa, mas é tudo isso englobado, porque normalmente são problemas assim que os pastores aqui já viram, com certeza. E você dá uma segurada, pastor, e diz, não, você não pode ainda, né? Você dá uma segurada naquela pessoa, aquela pessoa é ferida por aquilo. Então a gente não sabe até que ponto aqui, que feridas são essas. Verdade. Se simplesmente, se ela foi ferida mesmo, se ela se deixou ferir. E fechando também uma coisa que eu acho muito interessante, nós também ferimos as pessoas, é importante dizer para essa ouvinte, né? Não foram pessoas só que feriram a ela, ela também com certeza feriu algumas pessoas em algum momento. Olha, vários ouvintes opinando, perguntando, afirmando, dizendo o seguinte: olha, espero que você leia, eu estou aqui lendo. Ela diz que nos acompanha aqui há bastante tempo, eu agradeço a você, ouvinte. Ela nos conta que ela já foi parte de uma igreja onde houve um caso seríssimo, onde, segundo ela, o pastor, ele se corrompeu e usava a arrecadação da igreja a seu bel prazer, vendeu terrenos da igreja para pagar dívidas pessoais, convidava jovens para sair com ele. Foi um escândalo, foi tão escândalo que a denominação acabou. Tá certo? Acabou. Essa menina que está nos acompanhando agora, perdida no meio disso tudo aí, ela acabou, fez um voto a Deus, pedindo que Deus dirigisse a sua vida e mostrasse a igreja para ela estar. E ela cita aqui o nome da igreja para onde ela foi, onde ela se sente acolhida, o marido dela, os filhos, e aí a família foi restaurada espiritualmente, que é um ponto que às vezes a gente esquece. Família restaurada, fulano foi restaurado, marido e mulher, mas não foi restaurado espiritualmente, não resolveu tudo ainda, o problema mais grave ainda não foi discutido, né? E aí ela conta que tá lá, e hoje, pela graça de Deus, ela é pastora. Outro ouvinte dizendo: JR, eu não congrego em nenhuma igreja, mas entrego o meu dízimo há anos a uma igreja em que eu fiz parte e vivo em comunhão com Cristo na minha casa. Estou errada? Ainda não senti desejo de ir a uma igreja, diz a nossa querida ouvinte, que ao escrever, ouvinte, você talvez não tenha percebido o quanto de fato faz falta. Por isso você está descrevendo isso. A nossa psicóloga pode atestar um pouco mais isso aí. Pergunta a nossa ouvinte: estou errada? Está. Errado, a questão, JR, a gente tem um grupo de pessoas assim, deve ter em outras igrejas, né? Se tem na minha denominação, deve ter nas outras também. Um grupo de pessoas que um dia fez parte da igreja,
que criou raiz, veio de família e tal, se afastou, sabe? Mas às vezes não foi lá e não tirou o nome do hall de membros, e de vez em quando aparece, quando tem aniversário vai lá e quer que faça um culto na casa. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de compromisso efetivo com a igreja, mas que lá no fundo ela acha que é da igreja e dá o dízimo lá e dá a oferta lá e uma vez por ano, 2 aparece. Deixa só eu dar uma palavra quanto a essa questão dos sem igrejas ou desigrejados, como o JR acabou de dizer. Pastor, só ler então mais um aqui, já que o senhor está indo para esse ponto. Eu fico bobo com o povo de Deus, diz aqui um ouvinte, e continua buscando mais igreja que é o próprio Deus. Eu levava uma vida toda errada, me converti, me libertei dos meus vícios sem nunca ter tido um gabinete pastoral. Seja lá o que acontece, eu falo com Deus e sempre tive resposta. Sou dizimista, tenho recebido a promessa de Deus, porém não tenho nenhum amigo na igreja. Tenho irmãos, amo a todos, mas não vejo porquê de tudo que acontece buscam resposta em homens e não em Deus, como se buscassem menos a Deus e mais ao homem. Se buscassem mais a Deus, não se magoariam tão facilmente com a atitude dos homens. Compartilha aqui um outro ouvinte trazendo o seu posicionamento e a sua experiência sobre esse assunto. Sobre essa questão desse ouvinte, então, eu vou dizer o seguinte, ele está errado. Ele está errado, porque ele é um caso isolado. Ele pode estar dizimando, ter se libertado e ponto final. Fato é que Deus deixou a liderança para, de certa forma, nos conduzir através da palavra de Deus. Porque nós entendemos que quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele vai ter que entrar num processo de alfabetização bíblica, ele vai ter que aprender a palavra, ele vai conhecer Deus através da palavra. E onde é que ele vai aprender isso? Com o seu líder, com o seu pastor, ou seja lá quem for, o bispo, o apóstolo, eu não sei. Ele precisa entender isso. Ele é um caso isolado. Nessa questão, JR, dos desigrejados, como eu falei antes, existe também uma culpa muito grande que envolve a questão dos fast food gospel que existe hoje. As pessoas estão muito em busca de movimentos. Por exemplo, tem uma igreja ali que é legal e tal, tá bombando, eu corro lá naquela igreja. E aí sabe o que acontece? Vem a decepção, a pancada. E aí a pessoa não busca a igreja pela raiz que ela tem, pelo trabalho que aquela igreja tem, pelo pastor que ela tem. Não, ela busca porque a igreja é legal e tem um movimento bacana. Ouvinte dizendo: amei o debate, acho que esse tema teria que continuar, pois está cada vez mais difícil se manter na igreja, justamente por causa de lideranças, e muitas vezes os pastores não se envolvem e confiam demais na sua liderança. E como foi dito, tem muita estrela nas igrejas e as ovelhas estão perdidas. Por favor, repitam esse tema, pois as igrejas estão cheias de gente perdida, buscando um apoio, um abraço, e não encontram isso, só acham disputa de líderes, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Querido ouvinte e demais amados ouvintes, nós vamos atender a esse ouvinte, vamos voltar a esse assunto num dia que nós vamos agendar. Recebemos aqui várias perguntas dos nossos ouvintes por telefone, estamos preservando aqui as pessoas, a palavra, e a dúvida vai ser apresentada nesse dia que nós vamos anunciar, mas fica até lá uma reflexão simples. Problemas nós vamos encontrar em qualquer comunidade, não tenha a menor dúvida de que problemas existem todas, algumas disfarçam bem, como a gente tem problema, mas a gente dá uma disfarçada. Se o problema é de pele, as meninas são expert nisso, elas usam uma maquiagem que esconde ali alguma coisa que depois você vai descobrir que já existia. A maquiagem pode ser também de diversas formas, inclusive com uma enxurrada de eventos que são capazes de movimentar a comunidade e esconder os problemas principais dela. Como um paciente que, ao invés de tomar o remédio que ele precisa, ele toma remédios que ele não precisa, e não é de 12 ou em 8, como é habitual, não. Às vezes ele toma de hora em hora remédio que ele não precisa e que pode prejudicá-lo, inclusive gerando vício. Vamos continuar esse assunto, conversando, dialogando, pensando juntos, porque falar sobre a igreja é um privilégio muito grande que todos nós aqui temos e precisamos cuidar muito bem, porque ela não é nossa. Essa igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. JR, se me permite, sobre essa questão do dízimo, rapidamente. Dízimo, Deus não está interessado no que a pessoa tem, mas no que ela é.
Então, essa pessoa que entrega o dízimo e não está congregado se contradiz. Porque dízimo é imposto, Deus tem a ver com relacionamento. Dinheiro, então, coração. que essa pessoa volte para a igreja para que ela possa contribuir e ver o resultado de sua contribuição. Deixa eu só citar um texto, por favor, é um versículo. Olha só, para vocês, como o JR falou, a igreja é de Cristo, as ovelhas são de Cristo. Jeremias capítulo 12, capítulo 23, versículo 1 diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Versículo 3: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiverem afugentado, e as farei voltar aos meus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Deus tem uma promessa na tua vida, tenha certeza disso. Pesquisa 93. Ei, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Nós perguntamos desde ontem até agora no debate se você conhece alguém que perdeu a confiança na bondade das pessoas. E a gente tem 80% dos nossos ouvintes dizendo que sim pelo telefone e 83% deles na mesma linha pelo nosso site. Muito obrigado, Marcela. Quer falar alguma coisa? Não. Comentário? Claro que não. Hoje sem comentários. Hoje sem comentários. Muito bem, vamos aqui ao nosso golaço de hoje. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Golaço! Brasil! Quer dizer que nós vamos continuar com essa trilha aqui mesmo, Marcelo? Hein? Nós vamos usar como, hein? Brasil! Vamos ver isso aí. Nós estamos falando de outra coisa, né? Tem razão. Não, tem toda razão. Um adolescente de 14 anos salvou a vida de uma criança de 6 anos ao retirá-la de dentro de uma casa de madeira que estava pegando fogo no Mato Grosso. De acordo com as informações da polícia, o menino estava em casa dormindo enquanto a mãe dele foi levar outro filho para uma creche. Por motivos ainda desconhecidos, a casa começou a pegar fogo. O garoto acordou com calor e a fumaça e não conseguiu sair de dentro da casa, que as portas estavam trancadas. Ele começou a gritar e pedir socorro pela janela. E a janela tinha grade, coitadinho do menino, olha só. Vizinhos tentaram retirá-lo por uma das janelas, mas não conseguiram. Foi quando o adolescente resolveu quebrar a porta e invadir. O jovem conseguiu sair de dentro da casa com o garoto sem nenhum dos dois sofrer algum tipo de queimadura. Apesar disso, a criança foi levada para o pronto atendimento, já que inalou muita fumaça. O corpo de bombeiros chegou pouco depois e apagou as chamas. Esse, minha gente, é o nosso golaço de hoje. Isso é golaço, hein? Golaço, JR. Isso mostra pra gente que o instinto mesmo mais primitivo do homem é preservar a vida, né? É amar, é servir. As coisas vão se perdendo pelo caminho, mas a gente foi criado para isso, para preservar a vida, para servir, para amar, para viver em sociedade. A gente foi criado para isso, JR. Eu penso que isso é um golaço, e esse menino mesmo nessa reportagem, ele deu a resposta para o debate. Vale a pena, sim, acreditar. Existem pessoas boas, sim, pessoas que amam o próximo como a si mesmo. Isso é uma demonstração de amor muito grande, verdadeiramente é um herói. Muito bem. Eu penso mesmo que é um golaço e que a gente não deve desistir, mesmo diante das circunstâncias ruins que a gente vê aí, mas a gente deve sempre ter esse foco de fazer o bem. Temos dito aqui desde antes da Copa que a Copa que a gente queria é a Copa que a gente quer. É a Copa pela qual a gente luta. Esse tipo de atitude de querer salvar, de querer redimir, de querer abençoar, de querer curar, esse é o propósito que deve estar no coração de todos nós. Mas junto com isso, minha gente, tem também o gol contra. Um jovem de 23 anos foi preso depois de tentar matar o próprio pai de 42 anos aqui em Niterói, minha gente. De acordo com a polícia militar, o crime ocorreu durante uma discussão entre os dois. Segundo os policiais, o rapaz atacou o pai com uma garrafa de vidro. A vítima foi golpeada no rosto, cabeça e peito e teria sido socorrida por populares. O filho foi detido por policiais militares em casa e levado para a delegacia do Fonseca. De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Os motivos da discussão que culminaram no crime não foram informados pela notícia. Isso aconteceu ontem por volta das 17h30 durante o jogo.
durante o jogo. Pode ser alguma coisa aí. Nem sempre os motivos justificam. Às vezes são tão pequenos e para a violência nenhum motivo, né? Justifica. E é horrível a baixa violência e a impulsividade que tem que ser tratada e resolver as coisas no calor da discussão. É um gol contra terrível. É claro que homicídio não é novidade, até porque a história registra o primeiro homicídio, na Bíblia fala sobre isso. A questão é que a Bíblia também fala que nos últimos dias, né, ou seja, nos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus, isso ficaria muito mais evidente. Cristo fala que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então quando a gente vê um filho se levantando contra o pai, e talvez por motivo fútil, a gente imagina que isso tem sido coisa comum, isso prova que o amor está se esfriando terrivelmente a ponto de a relação familiar se tornar algo tão superficial. Então nós esperamos, e eu tenho certeza de que a igreja é que tem que dar resposta a esse esfriamento. A Bíblia fala em Mateus 24 da igreja vacilante, que cede, que vence, que é derrotada, e a igreja triunfante. Então nós temos que pregar a palavra para que a profecia de que o coração do pai se converterá ao coração do filho e o coração do filho ao pai se cumpra realmente nesses dias. Socialmente, o que nos impede de nos devorar uns aos outros, né, deveriam ser as leis. A gente não pode esquecer que nós temos leis, por mais que a pessoa entenda que tem motivos para agir de forma violenta, ela precisa saber que vivendo em sociedade ela tem que cumprir a lei. Então existem procedimentos para que ela realmente possa ter a justiça em relação a alguma coisa. Eu digo isso porque nós não temos aqui o motivo para essa ação do filho, né? Mas com certeza foi uma ação à margem da lei e que deve ser apurada e julgada. Isso é vergonhoso, é um gol contra mesmo. Eu só tenho a dizer o seguinte: é uma falta de Deus tremenda, e quanto mais o ser humano está longe de Deus, mais propenso está a esse tipo de coisa. A única coisa que eu vejo nisso aqui é que o ser humano, quanto mais longe, pior ele fica, precisa de Deus. Essa é a Copa, minha gente, que nós queremos e da qual nós não devemos tirar o nosso foco. Nós queremos uma vida de fato diferente, especial, neste maravilhoso e vitorioso país. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. 93 FM, a melhor sintonia. Ouvinte dizendo: depois de um aborto espontâneo, percebi que algo estranho estava acontecendo comigo. Nunca passei por tantos problemas em todas as áreas da minha vida. Foi aí que descobri que a minha sogra faz bruxaria para me destruir. Eu confesso que eu estou morrendo de medo dela e de suas bruxarias. Ela me entregou na mão do diabo, ele tá brincando comigo. Como me livrar disso? Pergunta a ouvinte. É possível que uma bruxaria destrua a vida de um cristão? O que devo fazer para que o diabo não mais ataque a minha vida? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos ouvir aqui os nossos companheiros, as despedidas. Pastor Clark Gable, obrigado, um forte abraço, querido. Obrigado, JR, pela oportunidade. Quero deixar aqui, falar que minha esposa Paula está aqui comigo, deixar um beijo pro meu filho Johnny, dar um abraço para todos os membros da PIB Universidade do Brasil, queridos debatedores, pela participação. E aqui quero dar uma palavra de esperança. Podemos falar muita coisa sobre igreja, mas é a igreja que o Senhor vai levar para a sua glória eterna. Então que as pessoas feridas e machucadas que viveram seus dramas, busquem o Senhor, que o Senhor da igreja, Ele tem a resposta para cada dor da nossa vida, do nosso coração. Que Deus abençoe a todos. Tudo bem. Doutora Luzia, obrigado, um abraço, querida. Um abraço a todos. Eu quero deixar um abraço aqui para meu marido, minha mamãe, que fez 80 anos, é o mês dos aniversários lá em casa. Os meus filhos também, que aniversariaram essa semana, um vai aniversariar amanhã. E um abraço pessoal lá do meu trabalho, da Crescer, Clínica de Psicologia ali em Nova Iguaçu. Muito bem. Reverendo Júnior César, obrigado, um forte abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, um abraço a todos os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel.
Muito obrigado, querido pastor Manuel de Matos. Quero hoje dar parabéns a todo o povo do Brasil para Cristo lá do Jardim Olímpico. Estamos em 21 dias de oração consecutivamente, às 22 horas na igreja. A igreja tem estado lotada. Hoje eu aguardo vocês e um beijo à querida irmã Neide, que eu estive pregando na PNL ontem. Mandou um abraço para você, JR. Disse que estaria ouvindo agora lá na cozinha dela fazendo almoço. Um abraço a todos. Jesus toma conta, abençoa aí. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela participação. Nós vamos orar juntos hoje. Vou pedir por gentileza ao pastor Clark Gable para orar conosco. Vamos orar pelos assuntos que nós temos discutido hoje aqui, de profunda importância. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. É parte da nossa oração diária. E durante a Copa nós temos orado pelos países que disputam a Copa ou que disputaram a Copa do Mundo. Hoje nós vamos orar pelo Uruguai, e que tem uma característica mais recente de uma secularização muito grande. Você deve estar acompanhando, envolvendo a questão das drogas, enfim, algumas posturas que são bem interessantes, que você vai observar que ela caracteriza uma secularização. No meio disso tudo, a igreja lá está. O número de ateus, agnósticos e sem religião subiu de 18% em 96 para 38% em 2013. A diferença é de 20 pontos percentuais. Nesse mesmo período, a população de católicos caiu de 60% para 41%, existindo uma queda de 19 pontos percentuais. São poucos os dados que a gente tem, mas são dados que nos ajudam a pensar no Uruguai. Na sequência, eu vou tocar aqui um pedacinho, como eu tenho feito todos os dias. Como é um hip hop, eu vou orar antes e depois a gente toca o hip hop, porque senão a nossa oração, nós não vamos entender a oração do pastor, porque vai entrar hip hop, é poesia falada, né? E aí vai confundir, nós não vamos entender, tem nada a ver com ritmo, até porque, graças a Deus, eu gosto muito de hip hop, posso orar tranquilamente com ele. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de debater esse tema tão relevante, tão importante. Cuida das pessoas feridas e machucadas. Algumas estão fora, outras estão dentro da igreja, mas ainda sofrendo. Que a tua palavra atenda ao clamor dos seus corações. Sara as feridas pelo sangue do Senhor Jesus. E agora oramos pelo Uruguai, um país tão vizinho, tão próximo de nós. Tenha compaixão, Senhor, porque o conhecimento do homem não o leva a reconhecer o poder do Senhor. Que o Senhor Deus quebrante os corações, que as desesperanças ou outras questões que envolvam o aumento do ceticismo, do ateísmo, seja tudo isso superado pela manifestação do teu amor nesses corações. Oramos pelo Brasil, que tu tenhas compaixão de nós. Muitas pessoas estão desalentadas, estão, ó Deus, sem até esperança, porque colocaram a sua esperança na mão dos homens. Que tu, ó Deus, estejas trabalhando em seus corações, porque a nossa vitória vem pela cruz de Jesus. Abençoa, guarda-nos de todo o mal, pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podrás matar a quien tú odias, nunca matarás tu odio. Es obvio que este sorbo cuesta de tragar cuando estás sobrio. Qué difícil perdonar, qué necesario es olvidar. Sí, si en vez de amor hay odio, la pena mata tu interior, aplasta cada sentimiento, te hace preso del rencor. Y el rencor comenta creciendo sin razón. Si pausa cansa, mente alcanza cada sensación del amar. Muy fácil hablar, difícil actuar. Amar a quien te ama, qué mérito honesto hay. No lo hay, y el perdón muestra máxima de amor. Demuestra que sin amor el perdón es fantasía, nunca solución. La solución, si Dios me amó y me perdonó, ¿qué razón, excusa hay para no hacerlo yo? Lo hago por mí, lo hago por vos, lo hago por los dos. Lo hago queriendo ser libre y cambiar todo este rencor. Cada paso que doy, cada paso que daré, y cada golpe que das solo resistiré. Hoy es mucho más que decir perdón, es mucho más. Romperán mis sueños, pero soñaré y seguiré despierto, por Dios continuaré. Hoy es mucho más que decir perdón, es mucho más que pedir perdón. Caminando en este mundo que ya huele putrefacto, empiezo el primer acto con perdón en mi relato. Perdona a los que lastimé alguna vez en mi vida. No es excusa, quizá no tenía otra salida. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.